Fala, fã de música, tudo bom? Nessa quarta-feira, uma entrevista muito especial. Hoje a gente vai falar sobre bandas gringas. A primeira vez aqui no podcast, a gente vai falar sobre um livro que eu tô lendo ainda, que se chama Nossa Banda Poderia Ser Sua Vida, escrito pelo Michael Azerrad, acho que é assim que fala, e publicado pela Powerline, produtora e editora. Quem traduziu esse livro para o português, pelo menos a segunda metade dele, foi a minha conterrânea, a Maya Melchers, que além de ser uma tradutora foda, ela também é uma das melhores fotógrafas de palco, de rock, que tem no Brasil hoje. Se valendo aí dessa facilidade geográfica que eu tive, eu consegui marcar uma entrevista com ela para falar sobre o livro, falar sobre bandas, falar sobre cena e, por que não, falar também um pouco sobre como que entra nesse lance da fotografia de banda, o que rola nesse meio. Queria pedir desculpas porque a gente começou a entrevista com uns 15 minutos, acabou a pilha do gravador e a gente perdeu esses primeiros 15 minutos de entrevista. Chato, né? Mas acontece. Então, quando a entrevista entrar, a gente vai estar falando que a gente voltou, mas na verdade a gente voltou porque a gente já tinha gravado esses 15 minutos. Então, fiquem com a entrevista aí, sigam a gente no Twitter e no Instagram, @podlixo, e sigam a gente também no nosso canal do YouTube, no Bootlegs Malditos. Vídeos toda segunda, entrevistas toda quarta, pelo menos durante o mês de abril. Depois a gente vê como a gente faz. Beleza? É isso aí. Oi, fã de música. Eu sou a Maya Melchers. Eu sou tradutora e sou fotógrafa, entre outras coisas, mas primariamente eu sou tradutora e sou fotógrafa. Eu vou conversar hoje com o meu conterrâneo, que é o âncora aqui desse programa semanal, cujo pai, inclusive, é dentista da minha mãe, porque sabe como é, lá em Criciúma, todo mundo se conhece. A gente vai falar um pouco do livro que eu traduzi, que é o Nossa Banda Podia Ser Sua Vida. Saiu agora no finalzinho de 2018 pela Powerline. É um livro do Michael Azerrad, que fala sobre o underground americano, as bandas indie, principalmente do início dos anos 80 até o comecinho dos anos 90. Então fala de Black Flag, fala de Minor Threat, fala de Butthole Surfers, fala do Sonic Youth, fala do Fugazi, fala do Dinosaur Jr. E a gente vai falar um pouco desse livro, um pouco dessas bandas. A gente vai falar um pouco de foto, principalmente foto de show, foto ao vivo. E a gente, obviamente, vai falar de X, porque se você sai de Criciúma, ou se você está em Criciúma, de passagem ou morando, não é possível ter uma conversa sem que o X passe por essa conversa. E outra coisa que eu quero aproveitar para fazer é que, como a gente fez cagada no começo desse podcast e perdeu um trecho, eu vou me aproveitar dessa apresentação extra e vou fazer um breve erramos, porque eu já abri a minha parte errando. Então eu vou falar sobre um acontecimento com o Butthole Surfers que cita o Alex Chilton. E aí eu falei que o Alex Chilton era de banda. Eu não lembrava de que banda ele era, porque ele não é de banda nenhuma, inclusive ele já morreu. Ele era só um cara que tinha tido banda nos anos 70 e 80, mas ele é o Alex Chilton. E outra coisa que eu falei, que também não era um momento para ter errado, porque era um momento de grande polêmica, foi que eu falei sobre um EP do Fugazi que tem a cara do Ian MacKaye na capa. E eu disse que era o primeiro EP do Fugazi, e não é. É o segundo EP do Fugazi, então eu espero que todo mundo me perdoe por esse erro absurdo, inacreditável que eu cometi, ainda mais num momento em que eu estava achincalhando a citada banda. Muito obrigada pela atenção, agradeço. Fala aí. Oi, voltamos. Voltamos. A gente devia ter aproveitado essa pausa para eu lembrar o nome do documentário, dar uma jogadinha ali no Google, né? Agora é tarde. Mas enfim, a gente tá falando do livro do Michael Azerrad, Nossa Banda Podia Ser Sua Vida. E tem um episódio em que a banda Surfistas de Cu, Esses aí. Butthole Surfers em inglês, que é uma banda que você nunca esperaria que faria sucesso, consegue fazer uma turnê na Europa. E eles vão pra Amsterdã. E a Maia vai ler um pequeno trecho.
Eu vou só dar uma introdução de que eles estavam participando de um festival na Holanda que se chamava Pandora's Box. Tem um quote aqui do Kramer que diz: primeiro é importante deixar claro que na noite em questão, Gibby havia tomado um punhado de tabletes de LSD e bebido uma garrafa inteira de Jim Beam, antes mesmo da passagem de som. Então tem toda a descrição do que aconteceu ao longo do festival. E aí tem uma frase inteira em caps, que a gente traduziu também em maiúscula, exatamente como estava no livro. Que assim, já tinha rolado todo tipo de violência física entre ele e seguranças do evento. E aí a frase diz: na verdade, Haynes estava apenas fingindo ter desmaiado. E conforme os brutamontes se afastavam, ele levantou e começou a gritar. E aí vem tudo em letra maiúscula. Bichas holandesas, suas bichas holandesas de merda. Uma porra de um país inteiro tomado dessas bichas de merda. Como seu cu no céu e no inferno. Vão se foder. Fecha aspas, com muitas exclamações, muitas letras repetidas. Foder tem, 8 letras E e assim vai. Isso aí foi num show do Nick Cave, né? Isso foi durante o show do Nick Cave, que ele queria muito, muito ficar no palco. E aí, depois desse momento de já ter apanhado por tentar subir no palco pelado 3 vezes... exatamente. Ele fala isso e sai correndo pelado. Ele ainda sai correndo, as pessoas tentam segurar e ele diz... Desculpa, eu não consigo evitar, eu tenho um tumor no cérebro. E aí ele fala que tem um tumor no cérebro e começa tudo de novo, né? E ele se tranca, tem uma hora que ele se tranca no camarim, eu acho, né? Se tranca no camarim. E aí eles começam a quebrar todos os instrumentos. Também, quebra tudo, quebra instrumento que não é dele. E aí chega um cara de uma outra banda e pede uma guitarra emprestada. Exatamente. Tem isso, né? É de qual banda? Alex Chilton. Que eu não vou lembrar agora de que banda é. Tem nome de ser bandas britânicas. Vamos dizer que é do, Red Cross. Inventado super agora, assim, que o cara é do Red Cross. Alguma outra banda... aproveitando de falar de documentário, um tema que a gente gosta muito. Eu tinha visto o documentário do Fugazi, do James Cohen, que chama Instrument. Que é muito citado nesse livro, inclusive. Ele é citado nesse livro só porque eu achei... Porque o Fugazi tem toda uma aura, uma mística, né? Sim. Uma banda... A banda da ética e da integridade, a banda mais íntegra da história e tal. E no livro, no filme, né, tem todo esse negócio do filme ser um meio muito mais subjetivo. E eu achei que muitas das informações que tem no livro de por que o Fugazi era Fugazi, tipo assim, não vender disco e turnê, não vender camiseta, é citado como folclore em outras fontes, como uma coisa bonitinha que eles fizeram, mas no livro dá as razões porque eles porque eles faziam essas coisas, assim, porque eles cobravam $5 o ingresso. Sei lá, achei esse tipo de informação que tem no livro pode ser muito bom para quem esteja pensando em começar uma banda e sair para tocar hoje. Eu acho que é muito bom, mas a gente não pode esquecer que o Fugazi... Eu vou polemizar. Pausa, bota assim uma vinheta agora de música, de coisa. Vai ser polêmica. Você tem que ter uma vinheta pronta, que é a vinheta que a galera já sabe que vai entrar uma polêmica. Mas as vinhetas, é tudo na hora. Pensem assim, ó. O Fugazi está para o Foo Fighters, como o Minor Threat estava para o Nirvana. No sentido de... Exagerei forte, porque não é o frontman. Aqui a gente não está falando do cara que estava lá na frente, mas... A gente tem que lembrar que o Fugazi não é uma banda que começa do zero. É uma banda que começa com Kurt Cobain. Fim, vou deixar aqui. Vou deixar só isso no ar. Né? O Fugazi ele vai sempre ter todos os méritos que estão ali. Mas o Fugazi não começou... A pista de largada ali era outra. Não era a mesma. Né? O pessoal esquece um pouco isso. Eu acho que no livro... Para começar uma banda, você acha que faz diferença você já começar...
sendo um cara estabelecido em uma cena. Então, dentro do livro tem frase. O Ian MacKaye, ele fala que a gente não queria que eu ficasse tão associado à banda, por causa do meu histórico, que é o único pontinho ali que eu peguei ele no pulo. Será que pegar no pulo é que nem recreio? Que é uma Não, acho que isso é mais abrangente. É. Que momento é esse? Porque no livro eu li que eles faziam até show sem o nome no cartaz, para não ser conhecido como a banda do Ian MacKaye. Então, bem pertinho dessa página, depois a gente pode até procurar, ele conta que ele não queria que associassem e tal, que faziam o cartaz sem o nome dele, blá blá blá. O primeiro EP do Fugazi é uma foto da cara dele na capa. É. Din, 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 din. Aí Ian MacKaye vai ter que ligar aqui no Podlist para se explicar. Vai ter direito à resposta, Direito né? à réplica, se quiser. Réplica, tréplica, mas é isso aí. O primeiro EP do Fugazi é um close da cara dele. Então, eu fiquei perdida. Papinho, né? Ou às vezes é uma versão que ele acabou construindo ao longo da vida também, né? Isso acontece. É, pode ser. Mas dá assim, pra dar a esse gente... desconto? Vamos dar, né? Não, Não. pode falar mal do Fugazi, vai dar um problema. Quem mais que era vegetariano nos anos 80, né? Tem que dar um desconto. É, sabe? Vamos deixar quieto. Não vamos mexer nisso agora. E... Tem o Dave Grohl aí pra apanhar. Todo mundo odeia o Dave Grohl. Deixa todo mundo bate no falar mal Dave Grohl, dele. né? Bate no Dave Grohl, pronto. Mas o Ian MacKaye não toca mais, né? Ou É, toca tem ainda? isso. Eu não sei como é que tá. Ele tinha o The Evens. Aí depois tinha o quê? O que tinha? Mas o Fugazi nunca mais. Não, aí eu Nunca acho que... será. É, nunca será. E sei lá, fico pensando se ele não é um cara que se doou tanto pra construir esse negócio que mora enche o saco. Pode ser. Eu sei que... Eu ouvi falar, assim, né? Não vou dizer que em primeira mão, mas eu ouvi falar que se você for visitar a Discord hoje, ele vai com você, ele abre tudo, ele abre a casa, ele mexe em tudo, ele conta a história e ele fica lá 1 hora com você. Então, E depois vai pra Itália dar aula de yoga. aí, já pensou? Não tem esse papo que ele é professor de yoga? Ou isso é lenda urbana? Vamos Isso é chegar fake news, cara. vamos ter que chegar no fundo dessa aí, hein? Mas isso fica para outro episódio. Sim. Inclusive, esse é o primeiro programa que a gente tá falando de bandas gringas. Interessante. E, sei Aí lá, eu já chego polemizando, falando que Fugazi é o Foo Fighters dos anos 80. Aí vão pegar essa frase fora de contexto. Virar meme. Vai virar meme. Eu vou ser a Betina do mês de abril. Fudeu. pra 100 pessoas, talvez. Para 100 pessoas, mas ainda assim, né? Se eu multiplicar essas 100 pessoas que nem a Betina multiplica dinheiro, Então, tô contando com isso. vamos contar com isso, né, Pode gente? lixo a Empíricos da Cena Independente. Então, aí você já usa essa frase de clickbait. Essa Não, frase vai ser o pro chamariz, Stories, entendeu? vai pro Instagram. Vai pro Instagram assim, O Fugazi é o Foo Fighters dos anos 80 para 90. Pronto, acabou com a minha vida. É isso aí. Bom, então fiquem ligados aí se você veio aqui por essa frase. Desculpa, Tá aqui. nem é o que eu penso. Foi só uma analogia torta. Quis dar uma de Steve Albini. Quis dar uma de Steve Albini, quis polemizar, Pra cima de você. polemizou demais. E outras bandas, outras pessoas marcantes desse livro aí que você acha que vale a pena mencionar? Acho que o Sonic Youth é sempre bom. O Sonic Youth, né? Tem que falar deles, né? Porque Tem que falar deles, não adianta. Mas ainda assim, a frase que eu mais gosto foi quando eu traduzi o outro livro, o Não Devemos Nada a Você. Também tem Sonic Youth. E tem uma frase do Thurston Moore falando sobre... É que também o Sonic Youth vem de uma cena muito diferente, que eles vêm daquela coisa mais artística em Nova York, que é a galera que tá pintando quadro, assim, não é o pior tanto... tipo de punk, sabe qual é? Ai, O punk metido artista. ou o artista metido a punk. Porque Nova York só tem isso aí, né? Então, é exatamente isso aí. Mas acho que os dois é um caminho de... Sei lá, é uma coisa só, assim. E você acha que tem como amadurecer disso? Não sei, eu acho que no Brasil a gente tem bons exemplos. Por exemplo? Tipo o Césper. O Césper pra mim é meu herói do hardcore. E eu fui em todas as aberturas de exposição dele e eu realmente acho o trabalho dele cada vez mais interessante. Eu ainda não fui ver Sesc Consolação, né? Essa aí saiu já. Essa aí ele era só o curador. Olhem como eu tô super antenada. Não, mas essa aí, porra, essa exposição aí foi de música... Foi recomendado no Pod Lixo. E, porra, a exposição do ano. Olha só.
tinha um release da primeira banda do Césper de 87, chama Ovec, de Santos. Aí o release era tipo, nós somos uma banda que falamos sobre lixo atômico, vegetarianismo e todas as idiotices que existem nesse mundo. E aí falava mais um monte de abobrinha não, falava, tal pessoa toca tal instrumento. E aí no final, a banda define seu estilo como, abre parênteses, música. Aliás, abre aspas, música, fecha aspas. Olha só que polêmico. Muito polêmico, Mas né? agora eu quero abrir um parênteses para fazer um apelo àquele seu amigo e sua amiga que te chama de acumulador ou acumuladora. Isso é mentira, porque se a gente guarda todas essas coisas, a gente cresce e pode fazer uma exposição. Exatamente. Então não jogue nada fora, não deixa assim, se você tá lá quase soterrado de flyer e zine e cartaz de show em casa, vale a pena guardar. que as pessoas já estão falando assim, você vai morrer, os gatos vão te encontrar e vão comer seu cérebro. Não, guarda tudo. Guarda tudo. Tá? Fecha parênteses. Eu acho que concordo com você no sentido de que é um bom exemplo, mas é isso, é porque ele não precisou amadurecer e sair dessa fase, porque não era uma fase. Assim? Comparando com a galerinha de Nova York, ali nos anos 80, que a gente acha que tem muita propriedade para falar e tá falando, baseado no que a gente lê do Sonic Youth, ou o que for, do punk metido a artista, artista metido a punk. Eu vejo pelas coisas que eu vejo aqui em São Paulo, de punk metido a artista, artista metido a punk. Verdade. Eu quis tomar o exemplo de Nova York porque o livro da Kim Gordon, ela explica todo esse envolvimento deles com a cena mais artística, a galeria de arte, ficar indo em vernissage, isso fazia parte da realidade deles. Eles escreviam Pride Forum, né? Exatamente, era esse tipo de coisa. Eles queriam sair até acho que é aqui que fala, isso eu misturo um pouco entre os dois livros, mas se eu não me engano é nesse que fala que o Thurston meio que mexia na época em que o disco ia sair para conseguir entrar na parada de final de ano do Village Voice. Sim, isso aí fala bastante. Já tem uma certa manipulação midiática mainstream ali, para mim. Isso aí é mainstream. Eles são os mestres da manipulação midiática, né? Exatamente. Porque em nenhuma outra banda, o Michael trata uma banda como puxa-sacos da mídia como o Sonic Youth, assim. Ele é um cara que eu fiquei bem surpresa porque como a minha parte do livro começa com o Sonic Youth, eu pensei, nossa, esse autor vai ser bem ácido. E depois ele não pesa tanto a mão. Então deu para sentir que ele quer deixar bem claro que não era nada por acaso. Mas tem uma frase do Thurston Moore que eu gosto muito do outro livro, do Não Devemos Nada a Você, que ele fala sobre a cena em Nova York e meio que começar a falar, Sonic Youth tem show toda sexta, todo sábado. E ele falou, é uma loucura alguém te criticar porque você gosta de fazer o seu trabalho e faz ele com frequência. E aí ele falou, é a mesma coisa que eu parar na frente do jornal, assim, na frente do New York Times, todo dia de manhã quando você está chegando com a sua pastinha e falar, nossa, você vai lá escrever artigo de novo? Mais um dia? Você vai fazer isso mais uma vez? Então, essa foi uma frase que ficou comigo da entrevista do Sonic Youth nesse outro livro. Enfim, não dá pra criticar o cara por querer, sei lá, Exatamente, eu quero trabalhar. fazer o trabalho dele e entender que o trabalho dele não é só tocar também, né? Exato. É tocar, é fazer turnê, mas ir pra aquele lugar que talvez você não conhecer ninguém, porque daqui a uns anos essa pessoa talvez vá ser legal contigo. Então, Ele e aí, fez muito isso, né? vamos polemizar de novo? Polemizemos. Vamos falar da linha tênue entre uma troca de experiência, porque pode ser que daqui a alguns anos essa pessoa, né, venha a ser um colega de área, de banda, de música, do que for. E essa linha tênue entre isso e ser interesseiro. Sim, sim. E agora? Essa é uma coisa que, tipo assim, como é que o Sonic Youth chegou na SST? Né? Leia um livro! Leia um livro, assim, tipo... Mas ao mesmo tempo que eles fizeram tudo que tava como, tipo, playboyzinhos do mundo da arte. Não playboyzinhos, né? Só quem acho que tinha mais grana. O resto Acho que era mais ela Mas eles mesmo. não eram punks. Não, de jeito nenhum. Mas eles queriam estar associados aos punk. Então, e aí fica delicado você querer estar associado. Agora, eu já nem me lembro se foram eles que falaram isso no livro ou foi outra banda, mas eu acho que é uma coisa meio geral desse livro,
que é tipo, ai, nós fomos dormir e era um squat, não tinha sauna, não tinha nada, não tinha ar-condicionado. É claro que eu tô ironizando aqui, mas essa coisa do eu fui dormir num lugar e não tava dentro dos critérios que eu estabeleço como confortável, eu já fico um pouco desconfiada, tipo, por que esses critérios... Isso? Não, por que é tão importante pra você dormir numa cama quentinha, mas você quer ter banda independente? Tem alguma coisa um pouco desalinhada. É claro que é ótimo dormir numa cama quente, mas você partir do pressuposto que sempre vai ter uma caminha quente e não aguentar uma noite numa caminha um pouco mais sujinha, que tem um ratinho passando no banheiro porque é um squat, aí começa a ficar delicado, assim. Quem sou eu pra falar? Eu nunca dormi no squat que tem rato, gente. Eu tô aqui, ó, mão pra cima, me mostrando culpada de estar falando sem propriedade alguma de um tema. Mas eu acho muito complexa essa coisa do... Poxa, a gente quer muito ser independente, não depender de nada, né? Não ter as mãos atadas por nenhum contexto. Mas... daí aquela turnê foi ruim porque a gente dormia no chão. Bom, e o que vocês querem, então? O que é mais importante? É dormir no hotel ou é ter a banda? Polêmicas. O ideal seria juntar os dois, né? Sempre? E parece que o Dinosaur Jr. na banda conseguiu isso muito cedo também. Tem esses casos ali também. Teve banda que foi muito rápido. Foi uma ascensão, assim, espetacular. Nesse contexto, né? De banda independente. Mas a gente tá falando do próprio Sonic Youth, assim, criticando o fato de eles terem, sei lá, ficado amigo dos jornalistas mais influentes e manipular lançamento de disco pra entrar, mas isso é uma coisa que o pessoal faz isso todo ano. Tipo assim, chega em dezembro, o cara não lançou, o cara não vai lançar o disco pra não entrar em nenhuma lista, né? Exatamente. Vai deixar pra lançar em março. Normal. Tem, esse controle sempre teve. Mas ao mesmo tempo, quem colasse com o Sonic Youth era culpa, caralho. Começou a se tornar um carimbinho. Carimbo. E esse carimbo acabava ajudando, pelo que eu entendi do livro, acabava também possibilitando muitas bandas desse contexto aí, da cena indie underground americana, a, por exemplo, ir tocar na Europa, ou conseguir um contrato com uma gravadora... Contrato não, né? Mas, tipo, ser distribuído por alguma gravadora independente. Não, completamente. O livro deixa claro, com palavras diversas, que uma banda ter o selinho Sonic Youth de qualidade levava ela para a Europa, levava ela para um outro patamar. E eles sabiam chegar na festa e saber, aquele cara ali é o que escreve de música para o Village Voice, aquele ali é o que escreve para o New York Times, aquele ali é o que escreve para não sei o quê, com licença que eu vou lá. Tinha todo esse movimento. Assim, calculista, vamos usar uma palavra. Pragmático. Palavra, pragmático, acho que você traduziu muito. Para não dizer calculista, vamos chamar de pragmático. Porque o Fugazi também se enxergava como pragmático, mas pelo lado totalmente oposto, né? Exatamente, já é outra coisa. Interessante. Muito interessante. E queria que você falasse um pouco de você. A gente começou a falar que você começou a fotografar a banda em 97, logo depois a gente já foi para papo de bandas e a gente não falou de você. A gente deu uma tangenciada. Então, acho que para fazer uma ligação com aquele ponto lá, em 2000, apesar de eu já estar em Porto Alegre e as bandas começarem a dar uma esfriada, ouvir uma nova geração de bandas, foi realmente o ano em que a gente começou a ter as bandas de fora, as bandas maiores, que de fora de Criciúma, que seria, no caso, Nitro Minds em janeiro de 2000, e aí dali a coisa engata. Porque antes disso... Eu acho que a única banda que eu me lembro, as bandas que vieram, assim, que não eram de Criciúma, foram a Track e Winston, que são de Porto Alegre. Eu não me lembro agora se foi Winston ou Valverdes. Eu acho que a Track eu vi umas 16 vezes em Criciúma. Sério? Cara, todo final de semana de show da Track. Então, e aí em 2000 isso começa, assim, a chegar nesse ponto de todo fim de semana ter um show da Track, porque aí foi Nitro Minds, e aí o Nitro Minds veio de novo... na Páscoa ali, mais ou menos, que foi um show no Penhasco. E aí, foi muito bom esse show, inclusive.
Esse show foi no aniversário de 500 anos do Brasil, então o nome do show era 500 anos se fudendo. Eu tinha 12 anos nessa época. Era Nitro Minds. Mamãe não deixava. Não deu. Era Nitro Minds, Pinha Colada, acho que Impish Brain, mas eu posso estar errada. E aí, nesse mesmo ano, teve o primeiro Dead Fish, na Inácios, naquele espaço que foi da Inácios. Não, onde tinha sido o Pipistrello. Não, ele não é da geração dele, gente. Ele não tá reconhecendo. Ele tá fazendo sinal de não pra todas as referências que eu tô dando. Eu tô comendo. Mas esse pico aí da Inácios era Blues Brothers, não era? Será que é isso? Será que a gente tá falando do 2002, mesmo lugar? Estão falando do mesmo show, eu acho. Não. O que eu tô falando é agosto de 2000, certeza absoluta. Pois nas minhas fotos, na época, então não é. Eu deixava ligada a função da data na foto, né? Aquela Melhor coisa. Função. Melhor função. Se arrepende ou não? Nem um pouco. Esteticamente, nota 0. Mas historicamente, nota 1000. O que você recomenda aí para os jovens fotógrafos de bandas que se interessam em registrar a cena? Agora vai com o telefone, gente. Esquece. Assim, tudo bem que à noite, no escuro, com luz artificial, realmente, o telefone não vai dar conta. Mas é legal ter a foto do ensaio, é legal ter a foto na van, é legal ter a foto passando som, é legal ter a foto... E tudo isso dá para fazer com o telefone, né? Não vamos, assim, achar que... Ai, nossa, eu não tenho como fazer porque não tenho equipamento. Tem um diretor que eu gosto demais, que se chama Mark Duplass. São 2 irmãos, é o Jay e o Mark Duplass. Eles... do Mambucore. A galera que vê, assim, quase tudo que você tá vendo agora no Netflix, que seja documental ou um pouco mais alternativo, eles fizeram e venderam pro Netflix. E o que eles não se envolveram a ponto de fazer, eles se envolveram a ponto de produzir. Tipo, Wild Wild Country, que também foi um boom da série documental, é produzido por eles. E o Mark tem uma palestrinha, assim, sei lá, no South by Southwest ou em Sundance, não vou lembrar agora. Provavelmente South by Southwest. Falando, cara, hoje vocês com um celular, vocês têm câmeras para fazer um curta-metragem, usando o celular de vocês, muito melhores do que eu tinha nos anos 90, com a câmera, a filmadora do meu pai. Acho que agora é a mesma coisa. A única coisa pra banda que não muda é instrumento, acho, né? Não vai... Pode ser chinês, mas não vai baratear a ponto de ficar mundano como é uma câmera de um telefone celular. Mas tem uma galera, especialmente jovem, que... Olha o preconceito com jovem, gente. O jovem tem que acabar, A voz dele aumentou ali, o registro já mudou. A gente só deixa de ser jovem quando a gente começa a odiar os jovens. Então eu deixei de ser jovem tão cedo. Tão cedo? O que eu tô falando mesmo? Que tem uns jovens que... Assim, para eles a coisa mais incrível é fotografar um show em 35mm. O que você diria para esses jovens? Que eu devia estar fazendo a mesma coisa e eu sou uma preguiçosa. Tu acha que tu devia estar fazendo fotografando shows em filme? Não exclusivamente, mas eu acho que eu poderia fazer um pouco mais bem feito o que eu fazia nos anos 90 e nesse começo aí dos 2000, que, por exemplo, eu tenho fotos de um show do Garage Fuzz. Peraí, tu fotografou em analógico porque você não tinha opção, né? Sim, era o que tinha. Pode crer. Eu tenho umas fotos de um show do Garage Fuzz em 2000 que são, assim, um desastre. Parece que tá todo mundo bêbado, é tudo cabeça cortada, mão cortada, perna cortada. Porque eu queria muito fotografar, mas eu queria muito aproveitar o show também. Já tive esse dilema antes. Então, assim, tem algumas fotos que são realmente uma catástrofe. E eu acho que é legal, talvez por outro motivo. Eu gosto do fato da limitação, de eu ter 36 chances. E mesmo com câmera digital, eu tenho uma lente que eu uso em show que é manual, de foco manual, porque eu sempre penso, poxa, todo mundo conseguia, sabe? Todas as fotos icônicas que a gente pira muito de toda a história do punk, de toda a história da música independente, as fotos que eu gosto, assim, que são as mais icônicas pra mim, foi tudo feito em câmera de 35mm com lente manual. Então, isso não é nenhum critério a ser debatido. Então é um lo-fi fotográfico. Aí é que tá, eu acho que pro jovem agora é o lo-fi fotográfico
com esse gostinho, tipo, estou fazendo um negócio vintage. Né? Mas eu ainda acho legal, assim. Talvez eu tivesse preguiça, porque eu ia querer intercalar, né? Se eu fui até lá e vou fotografar, eu vou fazer as digitais, mas eu vou ter vontade de fazer. Eu acho muito caro, velho. E tem esse problema. Eu parei de brincar com o filme porque não dá, não. Olha... Inclusive, vendo Nikon FG, façam propostas. Eu busco alguém... agora eu tô até pensando, eu não sei o que fazer. A minha geladeira tá cheia de filme que eu não revelei, porque eu acho caro e eu acho que a revelação fica meio ruim. Não queria usar essa palavra, mas eu acho que fica uma revelação meio... Meio chapado, assim. Fica uma coisa chapada que não é um chapado, tipo, eu joguei um filtro no meu aplicativo aqui. É um chapado que eu não quero. Mas alguns vão dizer que esse que é o charme. Eu acho que todo mundo que não viveu uma coisa vai achar um charme. Por exemplo, quando eu era criança, eu via uma calça boca de sino e eu achava a coisa mais interessante do universo. Porque eu não vivia aquilo. E hoje eu vejo menina com jaqueta jeans amarrada na cintura por estética. E era uma coisa que eu odiava fazer quando eu era adolescente. Entendi. Porque eu achava, parecia que eu tava com um guarda-chuva aberto, amarrado na cintura. Só ocupa espaço. Então acho que esse charme você sempre vai romantizar o que você não viveu. Você acha que esse livro aí tem alguma coisa desse sentido? Essas bandas aí não tem alguma coisa nesse sentido? Tipo, das pessoas que lidam com bandas independentes ou tem isso pra sua vida, olham pra esses caras e às vezes dão uma fetichizada. Nossa, pra caramba. Acho que o Dinosaur Jr. é um bom exemplo. Você acha que esse livro ajuda alguma coisa nesse sentido? Eu acho que você vai defender. Se eu fosse fã, sabe agora, tipo, Michael Jackson, por causa do documentário da HBO? E aí os fãs... Michael Jackson? Eu não sou fã do Michael Jackson. Mas eu quero ver esse documentário demais. E não fui fã, não. Apesar de ser a primeira fita cassete de adulto que eu tive foi o Bad, do Michael Jackson. A minha foi Charlie Brown Jr., Preço Curto, Prazo Longo. Caralho, que diferença absurda que 6, 8 anos fazem na vida de uma pessoa. Olha só. Pois é. Meu primeiro cassete de adulto foi esse aí, Bad, do Michael Jackson. Eu tinha 12 anos, vai. Eu tinha 8. E foi bem marcante pra mim. Então não é de adulto? Não, mas foi o primeiro item que eu ganhei que era pra consumo adulto. Mas ao mesmo tempo ele era adorado pelas crianças. Que engraçado que o item era pra consumo adulto e esse adulto consumia? Não, vamos deixar reticências. Perdi o fio. O fio é esse livro aí. A galera que fetichiza e romantiza. Completamente. Eu acho, principalmente essas bandas que... Qualquer banda, não precisa ser esse indie americano específico, mas a gente está falando de bandas que a gente consumiu via notícia traduzida numa revista com meses de atraso e com as questões de ser traduzido, então já é uma versão, e um ou outro clipe, uma outra entrevista na MTV. Então a gente montou uma biografia na nossa cabeça antes de ter acesso a essa informação de quem chutou quem no quarto do hotel e mijou na garrafinha. Mentira, não tem isso no livro, mas podia ter. Eu acho que antes da gente ter acesso a toda essa informação bem detalhada, a gente já tinha criado na nossa cabeça todo nossa, são incríveis por esse item. Né? E aí tem umas que a gente nem quer saber como é que era por dentro. Qual? Não sei, eu me lembro que eu gostava muito de Incubus, era uma banda que eu gostava muito. E aí rolou um papo de meio Metallica, assim, meio Some Kind of Monster, que eles estavam tudo fazendo terapia, porque o vocalista saía... Ele começou a sair como modelo, assim, ele começou a fazer ensaios pra Vogue masculina na Itália. E aí rolou um ciúminho, e daí a galera teve que fazer terapia, e eu já fico tipo, gente, não. Brandon Boyd. Não conta isso pra mim, não conta isso pra mim, não. Até eu gostava tanto de vocês. A moda estragando movimentos musicais legítimos. Ou talvez os ciúmes. Eu gosto de culpar a moda. Também é interessante. Porque antes do Malcolm McLaren, os punks, cada punk se vestia da sua maneira, né?
Justamente. E aí depois do golpe de publicidade que foi o Sex Pistols, todo mundo tinha que ter uma jaqueta de couro. Exatamente. Aí a gente entrou nessa era que é muito maluco, porque a galera ainda pensa muito nessa coisa da individualidade e a gente tá todo mundo igual, né? Eu vou É só... uma coisa que eu sempre tive ranço, assim. Então, eu tenho ranço, mas eu vou ter que deixar essa tua afirmação mais abrangente, porque é em todo show. Sabe aquela coisa de não vou com a camiseta da banda no show da banda, mas eu vou com a camiseta do Projeto Paralelo. Sei. Essa coisa me dá um ranço Sério? desgraçado. Esse tipo de pessoa tem que Nossa, fazer eu vou isso. ter que ter um ranço com você agora. Vamos acabar o podcast. Fim. Que é uma coisa assim, eu vou sutilmente deixar bem claro que eu faço parte desta tribo. E aí é que vem esse monte de estereótipo, como usar a palavra tribo. Por isso que professor de semiótica adora falar que é tribo. A tribo dos góticos. A tribo dos punks. Por quê? A gente que tá alimentando o professor de semiótica com essas merda. Com usar roupinhas parecidas? É tudo, né? Ou tipo... comportamento. Cara, o metaleiro que tá de coturno e de preto, assim, tá 38 graus. Bota uma havaiana. Ninguém vai te julgar. Bota Crocs. Eu não vou te julgar. Preto. Bota um Crocs preto. A gente manda fazer um Crocs preto cheio de spike. Compra uns spikezinho na 25. Pô, tá aí uma cena que eu queria ver. Bota Crocs. Não, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada. Você não vai perder sua integridade porque você tá de havaianas. Vai dar tudo certo no final, confia em mim. Mas você acha que todos os shows aqui a galera leva esse negócio do visu muito a sério em São Paulo? Ou no Brasil inteiro? Eu acho que é no Brasil inteiro, e eu acho que falar que a galera como um todo leva a sério também é um pouco abrangente demais, mas eu vou dizer com propriedade, com propriedade dá pra dizer que boa parte da galera no Brasil inteiro vai tomar um cuidado muito específico pra ir no show. Vai escolher a roupa. E vai escolher a roupa. Entendi. E aí eu vou ter ranço. Saquei. Você não escolhe a roupa pra ir pro show, né? O pior é que eu escolho a roupa. Então. E aí eu escolho a roupa de um jeito mais rançoso ainda, que é me distanciar o máximo possível. Saquei. Sabe assim, show do Slipknot, vai de branco com uma camiseta do Fagner. Mentira, não é isso que eu faço, porque isso também me dá ranço. Mas tu gosta de se colocar como, sei lá, outsider, assim? Quando você vai fotografar? Quando eu vou fotografar, o certo era eu ir de preto, né? Vestida de serviçal. Nem sempre eu lembro. Eu tinha essa prática quando eu tinha essa profissão aí. Eu deveria mais, com mais frequência, mas às vezes eu dou umas escapulidas e boto uma camiseta com estampa. Mas o certo era eu ir toda de preto. Mas a estampa não é de nenhuma das bandas, dos membros da banda? Não, tá. Jamais. Nunca. E o que tu acha de bandas que usam a camiseta da própria banda no show? Aí você me colocou numa posição muito delicada, porque eu vou me incriminar com muitos amigos e amigas, então eu não vou responder. Então, mas a gente já fica sabendo. A resposta já foi dada, né? Quer dizer que eu concordo com essa resposta aí, acho... Mas eu acho muito legal usar a camiseta da banda do coleguinha. Aí tipo, pode, a camiseta da banda que tocou. Apoiando a cena, né? Apoiando a cena. A camiseta da banda que abriu. De uma banda menor. De uma banda menor. Aí sim, aí eu acho muitas palmas. Aí são 10 estrelas. 10 estrelas. Mas resenha com 10. Essa resenha vai minha resenha 10 estrelas pra isso aí. Mas se aparecer com o merch novo no show... que tem que viver, né? Tem que viver, tem que vender, tem que viver. Mas se for com uma camiseta da primeira turnê... Poxa, mas tá ficando muito complexo, tá virando um interrogatório da camiseta de banda isso. É o questionário da cena. Pode. Sabe o que aquela pode coisa... e o que não pode? O que pode e o que não pode. Então, tem uma camiseta do Duran Duran, da turnê de 84, que era assim, é uma camiseta branca de manga raglan, e aí tem branca com manga preta, branca com manga marinho, e aí tem uma que é branca com manga vermelha. E essa branca com manga vermelha, talvez eu esteja errada porque faz um tempinho que eu vi. A branca com manga vermelha é da equipe quando a turnê estava no Canadá. Entendi. Essa camiseta custa tipo $200. É peça de colecionador. Essa é a peça de colecionador. Porque tipo, a de manga azul já custa 100. E a de manga preta, que é mais... que tem mais, custa, sei lá, $80 no eBay. A de manga vermelha custa 200. É a mais rara de todas. E aí? Eu quero ou eu não quero? Você quer?
Se eu tivesse $200 sobrando, será que eu compraria? Eu não compraria. E se eu comprasse sem ter contado pra ninguém que eu passei por tudo isso pra comprar? Mas eu não comprei, tá, gente? É só... Não, você perdeu o leilão, é isso? Oi, desculpa. Você chegou a Cogitar? cogitar? Não cheguei a cogitar. Eu fui pesquisar por que ela era tão cara e descobri que tinha alguma coisa a ver com isso. Se eu não me engano, a equipe usava no Canadá ou ela tem a ver com o Canadá. Então foram produzidas menos peças e, enfim. Mas eu não se comprei. interessa por esse tipo de item aí de outras bandas? Claro, eu me interesso muito por itens do Duran Duran. O que vocês tiverem do Duran Duran, pode mandar lá pra casa. Mas é só o Duran Duran específico? Não, mentira. Duran Duran, B-52s. Okay. Se tiver cheiro de naftalina, assim, pode mandar lá pra casa. Mas são... Essa não era a imagem das tuas bandas preferidas? Não são minhas bandas preferidas, porque eu acho que ter banda preferida é delicado, né? São algumas das. Algumas das. E eu... Mas é que imaginei... Porque você fotografa muito show de banda pesada. Sim. Imaginei que você gostasse muito de... eu ouço música bastante. brutal. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante de música histérica, assim, que chega uma hora que tem que baixar o volume. Mas eu percebo hoje, eu me sinto mais à vontade, eu não me sinto... É que rolava quase uma culpa de, tipo, uma banda que você gosta muito lança um disco e o disco te decepciona. E aí você ficava meio... Mas sua banda preferida? Não, e aí você fica meio tipo, nossa, eu meio que me sinto na obrigação de dar uma segunda chance pra esse disco, talvez eu é que não tava num dia bom e tal. E aí hoje adulta eu descobri que tem algumas bandas que eu realmente gosto muito e vou ouvir tudo que elas lançarem, mas tem discos que eu gosto muito. E que nada do que a banda fez antes e depois me interessa. Também tem isso. Mas aquele disco é o disco que, nossa, eu choraria se eu pegasse aquelas tour de aniversário de 20 anos daquele disco e vão tocar só aquele disco. Eu tenho isso com Television. Ó, tá vendo? Não consigo ouvir muita coisa além do Mark Moon. Mas, tipo, é um disco que mudou minha cabeça. Que louco, música. Né? Eu tenho isso com um disco do Less Than Jake. Olha Nossa. Só, que é uma banda que eu não gosto. Mas eles têm um disco que eu chamo de disco conceito. Porque eu preciso justificar muito gostar desse disco. E é um disco meio sobre cidade pequena, e o que acontece quando você fica, o que acontece quando você vai embora, como é que você é visto na cidade pequena. E o disco vai seguindo, assim, uma narrativa, por isso que eu chamo ele de conceito. Essa narrativa, ela permeia o disco inteiro. E o encarte é em quadrinhos, e tem essa coisa toda da vida mundana na cidade, monótona e tal. Eu sou enlouquecida pelo disco. E eu brinco que eles sabem que é o único disco bom porque teve turnê só desse disco. Quando ele fez X anos, assim, 20 anos, 16 anos, não lembro, fizeram uma tour. Então eles sabem, né, que é só aquele ali. Eles tocaram em Criciúma já? Tocaram em Criciúma. Nossa senhora, esse show deve ter sido um grande sucesso. Olha, eu nem vou te dizer que eu não lembro se é Criciúma ou Uruçanga, mas Criciúma já recebeu... Criciúma, Uruçanga é região, vamos botar ali, tá? A grande Criciúma. A grande Criciúma. Ou a grande Uruçanga, que eu acho muito mais justo, importante, mais justo. Porque é Uruçanga que movimenta a cena, tá? Falei. Falou, tá falado. Falei, tá falado. É Uruçanga que levanta a cena, bota pra andar. Nossa. Coitada dela. Agora a Criciúma queima. Agora a Criciúma queima. Agora vão estar lá na Jaguaruna me esperando no aeroporto, assim, piquetando. Fora Melchers. Fora Melchers. Me perdi de novo. Criciúma e região, né? Criciúma e região, Uruçanga e região. A gente recebeu Less Than Jake, Goldfinger. Sério? Sério, seríssimo. Foi na turnê com o Streetlight Manifesto? Ou não? Teve o Real Big Fish também. E Real Big Fish. Acho que foram esses dois juntos, hein? Real Big Fish e Goldfinger? Eu acho que é isso. É isso aí. Acho que sim. Mas aí eu já estava realmente bem estabelecida aqui em São Paulo. Não acompanhei. Eu não acompanhei. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa fora do eixo bem interessante de ser... onde é que tem show? Tem show no Rio, tem show em São Paulo, tem ocasionalmente o show em Curitiba. E aí a banda pega e vai para Uruçanga. E isso é meio inegável, assim. Vai no Ventuno, E, tipo, não tem como dizer que não aconteceu. Porque acontece. Então eu acho que é uma cena que se fortaleceu bem, mesmo que ela seja mais, como você falou, com um tom um pouco desdenhoso no início, a cena da Califórnia. Não, mas não tô falando. Mas é o grande template, assim, né? Sem Pelo dúvida. menos quando eu tava crescendo, era tipo assim, primeiro você ouvia Blink. E aí Sim. você comprava as roupinhas do Blink.
Também. E aí depois tu comprava as roupinhas do Blink, alguém ia te passar um CD com Lagwagon MXPX. Talvez no FX, se o cara fosse muito teu amigo. Que engraçado isso, né? Que a gente tinha realmente essa possessividade em cima das bandas violenta. Violento. Tipo, essa é a minha briga banda. No recreio, pô. No recreio, de novo recreio. Dava briga no recreio. A galera era possessiva. Eu até vou me incluir aí como culpada. Qual era a banda que não deixava ninguém ouvir? Não é que eu não deixava ninguém ouvir, mas eu tinha um apego ao MXPX meio exagerado, digamos assim, não muito saudável. E Chegou a brigar com alguém? não, eu cheguei a brigar por causa do NoFX, porque eu gosto do Fat Mike e as pessoas não gostam do Fat Mike, então eu já comprei uma briguinha ou outra ali quando eu tinha 15 anos. Meu nick no Mirk era Fat Maia. Sempre. Que fã. Eu era fã, muito fã. Ainda gosto muito. E traduzir o livro foi muito legal, por isso, inclusive. Porque me certificou de um monte de coisa que realmente os caras são aquilo ali, assim. Chegou a conhecer eles? Não. Não Foi conheci. show? Fui aqui, fui em 2 shows aqui em São Paulo. Fotografou? Fotografei o segundo, em 2009, lá em Santana. E como é que foi fotografar a sua banda? Uma das que você mais curte? Eu acho que eu gostei mais do primeiro show, que não foi o que eu fotografei, porque... Você não estava trabalhando? Não, porque eu cheguei um pouco tarde e eu fiquei no fundo, bem no fundo. Então, a visão que eu tinha era o palco, a banda e o público inteiro. E é uma banda que eu gosto de ver o público. A galera canta todas. A galera canta ensandecida e começa a tocar aquela... Porque sempre tem aquela, né? Sempre tem aquela daquela pessoa. Começa a tocar aquela e as pessoas se sacodem, assim, uma bate na outra. Ó, tá tocando aquela. Então, foi bem legal esse ponto, assim, de enxergar o que estava acontecendo. E no segundo, foi aquela coisa bem Fat Mike. Alguém jogou uma havaiana no palco. Pegou bem na cara dele. E aí é quando você define, assim, quem é você no palco? Você é o Axl ou você é o não Axl? Que o Axl iria embora, né? O Axl dos anos 90 ia falar, acabou a palhaçada, acabou o show, vou pra casa, né? E o Fat Mike juntou a Havaiana e falou, eu queria saber quem é que vem pra um show de punk rock de chinelo. Grandes perguntas da humanidade. E aí ficou essa pergunta no ar. Então, ali você define... Eu separo o show business no palco entre Axl e não Axl. Saquei. Né? E foi um momento bem não Axl. Não Axl, que é um momento de descontração, abraçando a merda toda e jogando de volta de uma maneira inteligente. Estamos falando do Axl original. O Axl de agora é um Axl bem bonzinho, então... Não a Dona Odete, que assumiu aquele corpo. Dona Odete, de 50 anos, que é amiga da Alcione. A própria. Mas enfim, o que a gente tava falando? A gente estava falando de foto analógica, que daí virou Havaiana no palco. Sem pauta é muito bom, né? Uma grande gen. Uma grande qualquer coisa. E daí o Foo Fighters não sei o quê, porque daí o Sonic Youth é o Foo Fighters do Nirvana, e o Nirvana é o Fugazi da Alcione, e ninguém mais sabe nada. E a cena de Criciúma e o Pinha Colada... Também. Mas enfim... E o No Direction gravando em Boston e todas as misturas. Todas essas coisas. E aí o Goldfinger em Criciúma. Criciúma sendo o mundo. Mas a gente encheu muita bola de Criciúma, mas eu queria que a gente falasse um pouco. Encontrei um cara que não é meu amigo, mas eu tenho muita admiração, que é o Rodrigo. Daí eu encontrei ele na Pompeia, assim, mas eu falei, cara, amo sua banda podia ser minha vida. Não, tô brincando. Mas falei pra ele, cara, fui num show da sua banda com 12 anos, mudou minha vida, não sei o que, blá, blá. E aí falei, cara, é de Criciúma, e aí ele falou que tinha acabado de voltar de lá, e ele realmente tinha acabado, e esse foi tipo meu papo com ele, e eu sabia que tinha um cara que tinha ido pro show do Dead Fish com a camisa do Bolsonaro. Isso acontece na vida real? E ele falou que, cara, sempre tem um. E ele falou que tinha esse cara em Criciúma aí. E assim, ao mesmo tempo... E a gente achando que é um problema escolher a roupinha da banda do Projeto Paralelo pra ir no show, olha só.
Pois é, você veja só. A gente acha muito legal esse lance das bandas, né? Legal, né? Tocar e fazer as coisas do it yourself, ética punk, não sei o que e tudo mais. Só que essa galera fez isso e, tipo, Criciúma hoje, não só hoje, né? Mas na última eleição deu 84% de votos de Bolsonaro e sempre foi uma cidade muito conservadora, né? Com certeza. E aí tem um fenômeno que eu não sei se é estrito de Criciúma, mas é o único lugar que eu vi, que é bandas de punk rock hardcore cujos membros viraram tipo conservadores e tal e não pararam de tocar música rápida. Não vou falar que é punk rock, mas é música rápida. Verdade. O que você acha desse fenômeno do punk rock Bolsonaro? Eu percebi na minha última visita que tem muita gente que... É muito engraçado que é uma cena meio incestuosa, porque as bandas não são mais as mesmas, mas os personagens ainda são meio que os mesmos, né? Ainda tem muita gente tocando que só montou banda nova. Naquela época. É. Não todos, tem bastante gente que eu nem conheço e que diz que tinha banda ali que, né, há 10, 15 anos, eu não sei quem era. Eu acho que tem alguma coisa muito estranha que eu não consigo discernir ainda o porquê que acontece, mas é quase como se agora eu cresci, eu não preciso mais me envolver com isso, mas é meu futebol. Só que também sinto essa energia. E daí a pessoa compartimentou, né? O futebol é só o futebol, a banda é só a banda, a maneira como eu vivo, a minha moral e os meus costumes, que não precisam ser bons costumes, né? A minha moral e os meus costumes não estão atrelados ao meu hobby, que casualmente, por acidente, tem uma proximidade com uma ética e um jogo de valores que não é o que eu tenho hoje. Um discurso, né? Um discurso completo, sim, na realidade. Né? Eu acho que rola uma coisa de compartimentar mesmo. Desassociar completamente a desassociação. mensagem da Desassociação, forma. acho que é isso aí. Rola uma desassociação. Fica aquele resquício, talvez até uma memória muscular de é assim que eu extravaso. É assim que eu encontro meus amigos e tomo uma cerveja no final. Talvez seja uma memória muscular como se fosse a turma do futebol. É, fico pensando... E futebol lá é uma coisa também bem forte, né? Em Criciúma? É. É, sim. Que também é uma coisa que pra mim foi surpreendente, que quando eu era adolescente o pessoal não era enlouquecido pelo Tigre. O pessoal não usava a camiseta do time. A minha geração era. É? Então, isso é uma coisa que eu percebi, assim. Agora eu vejo as pessoas vão no jogo. Quando eu era adolescente, ninguém ia no jogo. Na minha sala, pelo menos, eu a gente não lembro, começou a pelo frequentar menos. o jogo pesado na Série C. 2005, acho. É, talvez por isso, porque eu já estava bem longe também. Assim, É, que subiu em 2002 e depois foi queda livre. Mas enfim. Isso é um podcast de música? Até porque se a gente for falar de futebol, é triste. Um em cima com o outro embaixo e delta no meio. É. Eu vou ficar bem perdido igual Bhaskara. Faz tempo que eu não jogo. Muito perigoso esse esporte. Esporte é perigoso. Não pratiquem esporte. Futebol é um esporte perigoso. Outros esportes são menos perigosos. Ping-pong é menos perigoso que futebol. Ping-pong é menos... E Criciúma tem o quê? Uma tradição em ping-pong. Ah, é? Não tem, porque não tem tradições. As tradições lá é só o futebol mesmo. E as bandas... E o X. Eu nada. me recuso a participar de um podcast que menciona Criciúma e não exalta o X. Viva o X. Porque Viva agora o tem X. o quê? X vegetariano e maionese caseira vegan em quase todos os X da cidade. Ótimo. Muito importante Muito essa bom. informação. Nossa, agora me deu vontade de ir pra Criciúma de novo. Pra comer um X. Pra comer um X vegano. Inclusive, essa coisa da dissociação, né? O Dead Fish foi na rádio, em Criciúma, e você podia mandar perguntas. E as perguntas não eram perguntas, elas eram afirmações, elas eram declarações, né? Com ponto final. Vocês têm que ir no X, vocês têm que comer X. Era só isso? Era só X. Ninguém falou, vocês são os esquerdistas.
Não teve nenhuma relação com música ou posicionamento. Era, X é a única coisa que sobrou na cidade mesmo, né? Acho que o X ele abrange todo mundo, né? O X é universal. O X ele consegue ser universal e imparcial. É a cola social da cidade. Entendeu? Criciúma só funciona porque ela está fundamentada e sedimentada em cima de um belo X com bastante milho e maionese. Está em cima de um monte de carvão. Nossa. Que coisa boa um X, hein? Saudades maionese. É uma realidade que aqui ninguém vai conhecer. Uma pena. Por favor, visitem Criciúma, comam um X. E tragam um pra São Paulo. Tragam um pra São Paulo. Um pra Maia, um pra mim. Isso. Eu aceito tudo em X. Se quiser jogar um X em mim, porque eu falei que o Fugazi é o Foo Fighters dos anos 80, pode me atacar com X. Mas avisa antes. Mas avisa antes, que daí eu boto um babador para não cair nenhum milho. Eu não quero perder nenhum milho. A questão do milho é muito importante. O milho é muito importante. Até vou dar a dica ainda. Se vocês forem no X e não tiver muito cheio, tiver mais calmo, pede para esquentar o milho na chapa. Aí, ó. Dica. Essa aí eu nunca fiz. Milho na chapa? É que é difícil. Eu só vou para lá em épocas festivas. Então o X tá meio sobrecarregado. Não dá para pedir. Eu sei que se tu gosta de bacon, você pode pedir com gostinho. Opa! Porque daí ele pega, dá uma raspada na chapa, assim, ó. Olha só. E joga aquele supra-sumo de sabor. Aquele supra-sumo de sabor, aquele sódio especial da proteína animal. Aquele negócio que mata o chapeiro, em vez de ele comer, ele vai dar pra você. Aquele que vem assim, pega assim a carótida, a femoral, todas as artérias ali, a aorta e engole ela todas, vira um nó. Fecha na hora. E aí, já que a gente tá revelando os segredos do X, quando você quiser pedir uma porçãozinha de maionese, que a Anvisa e a Vigilância Sanitária não deixam, você pede MDC. Como é que é? MDC. Que é o quê? Uma banda É maionese da casa. A primeira capa da Maximum Rock and Roll é MDC, Million Dead Cops. O MDC é a nossa maionese da casa. Da casa. Nossa, MDC... Cara, MDC é um bom nome de banda. Mas eu prefiro que seja maionese da casa do que Millions of Dead Cops. Assim, maionese da casa. Qual que você gostaria mais se eu pudesse escolher? Milhões de policiais mortos ou maionese caseira? Maionese caseira, gente. Infelizmente, assim, ó, eu abro mão... Porque a humanidade, ela podia acabar. Acho que ela já... Já deu? Já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Então, vamos de maionese. Vamos de maionese. Né? Acho que... Um bom apelo aí pra juventude. É um apelo, sim. Tipo, por que o Dinosaur Jr., por que eles brigavam tanto? Não tinha X. Não tinha X nos Estados Unidos. Se eles sentassem todos no X... Só tinha McDonald's. Se eles sentassem todos no X e tentassem falar dos sentimentos deles, de repente tava todo mundo... uma coca bem gelada, litrão. Uma coca litrão bem gelada, tava todo mundo bem hoje. Amigos tocando. Não que eles não estejam bem. Só que eles não Com são certeza amigos. Eles estão melhores do que a gente aqui. Eles não são amigos. Mas amigos, acho que não... Fica difícil, né? Quando o livro tem uma passagem em que a banda decide que a banda vai conversar e o Jay Macy's fica na soleira, ele não passa da porta e fica assistindo 2 outros membros tentando chegar num acordo. Não, na verdade é um tentando demitir o outro, né? É mesmo? É uma demissão, não é um acordo. Acho que esse é o grande momento que eu percebi que ele é um grande filho da puta. Quando o cara não quer se envolver na demissão, eu acho que ali nem o X ia dar conta de colocar aquela galera no trilho, assim, nos eixos. E, tipo, é só chinelada de pai, assim. Precisa de uma cinta. Isso é falta de relho. Esse podcast não apoia a violência contra crianças. De maneira alguma. De maneira alguma. É só porque a gente é do interior e a gente foi criado assim. Isso é força de expressão. De maneira alguma a gente apoia a violência contra crianças, contra adultos também. É um de maneira testemunho alguma. Também, né? Não sei. Pelo menos eu apoiei quando era Não, pequeno. no meu caso não é um testemunho. Porque na minha casa também, violência com crianças não era permitido. Só verbal. Gritaria, aí é outra história. Uma na casa italiana. Né? A casa ali em Criciúma, a gritaria é a maneira de se comunicar, né? Outra coisa, já estamos passando de 1h30 de programa. Queria se encaminhar para o final. Queria que tu... eu acho que a gente não falou ainda o suficiente, porque assim, eu queria que as pessoas dessem conta que além de ter vivido muito tempo no meio de bandas, interessado por muito tempo da tua vida nisso, você é uma fotógrafa muito foda, que já acompanhou muita banda,
E que tem muita gente que é mais nova que poderia aprender uma coisa ou outra contigo que talvez esteja ouvindo esse podcast. Eu sei que tem uma galera que fotografa, tem uma galera que é mexida nas artes. E acho que o fã de música poderia aprender uma coisa ou outra contigo. Não sei se você tem alguma coisa que você já deu, alguma dicas para quem está começando ou para quem tem interesse em, sei lá, em fotografar shows de um nível profissional, digamos assim. Fica até o final. Até o final do show? Fica até o final. Não fotografa correndo ali as primeiras 3 músicas se você pode ficar até o final. Você só pode 3 músicas se for a Lady Gaga no Rock in Rio, assim, né? Fica até o final, presta atenção. Assiste o show. Assiste o show e depois fala com a banda? Ou, tipo, fica fotografando o show inteiro? Eu gosto de ficar... eu gosto de assistir o show com atenção e perceber quando é uma boa hora para fotografar. E aí também tem uma questão pessoal que é o que me dá calafrio, assim, me tira o sono à noite. Pode ser a melhor foto do mundo. Se tem alguma coisa cortada, seja o topo do chapéu, o headstock da guitarra, ou alguma coisa tá cortada, esquece essa foto. Dicas de ouro aí. Tá? Assim, pra mim, principalmente instrumento cortado. Se o instrumento tá cortado, eu já sacrifiquei fotos que eu sei que eram boas fotos, que ninguém ia perceber, só eu. Mas assim, cortou um pedaço do instrumento, a foto já tá morta. Ali pra mim, dali ela não passa. E alguém que quer se envolver com isso, sei lá, já tá fotografando, já tem uma entrada, assim, digamos, em alguma cena, tá querendo ganhar uma grana com isso. Coitado de você. Então, essa era a dúvida que eu tinha. É isso mesmo? É isso mesmo, e na minha experiência, talvez eu nem queira que não seja isso. Porque eu acho que a única contribuição que eu posso trazer para a cena na minha posição vai ser essa. Eu não estou envolvida de outras formas, eu estou envolvida ali num papel secundário indireto, né? Eu não faço parte de nenhuma banda, nunca fiz. Eu não empresario banda, eu não organizo show, eu não participo de um coletivo que organize show ou que consiga levantar verba para fazer um show, que consiga organizar para trazer uma banda, para levar uma banda para outro lugar. Então, para mim, na verdade, não é um ponto, não é esse ponto. Assim, o ponto de ganhar dinheiro com isso não vai rolar. Eu tenho emprego, de verdade, que é aquela pergunta maravilhosa que é: você trabalha ou você só dá aula? Também tem essa coisa na minha vida. Então, na verdade, assim, o que me dá o dinheiro, né, o que me sustenta é dar aula de inglês, português e francês e fazer tradução. Eu faço alguns trabalhos de fotografia pagos, eu estou envolvida com projetos de fotografia que tem a ver com música e são pagos, mas show mesmo, eu não sei dizer se eu já fui paga mais de uma vez por ano, por exemplo. Saquei. E ali não é o meu objetivo também. Ali é meio que você faz... É a minha contribuição. É a tua contribuição. Assim como esse podcast. Assim como esse podcast, gente. Que é uma contribuição para exaltar o X. Exaltar para o X. mito do X. Que ele se propague por séculos e séculos. Séculos e séculos, estados e estados, países e países. E que feche muitos McDonald's ainda. Isso ia ser ideal. Né? A revolução virar pelo salada. Exatamente. Eu acho que a gente podia encerrar com essa frase porque ela tá linda. Ela tá linda, né? Não dá pra ir além. Não. Acho que essa, assim, Então... coroou. Maia, passa... Como é que as pessoas veem, conhecem o trabalho como fotógrafa, como tradutora? Se tu souber como é que compra esse livro... Eu comprei na Locomotiva Discos, na internet. Eu acho que a ideia é realmente comprar pela internet, de preferência em lugares menores, né? Eu acho que não precisa comprar na Saraiva, na Cultura. Até porque compre do pequeno. Compre do pequeno, os grandes já estão morrendo. Colabore para que eles morram mais rápido. Compre do pequeno. Eu acho que tem um site da Powerline que lançou
e eles vendem pelo site. Direto da editora é bem Direto melhor, da editora, sempre, né? Se possível, compre direto da editora. Comprar em mãos é sempre bom. Eu não sei se eles estão levando em shows, que eles produzem bastante show, a Powerline. Compre em mãos, se possível. Eu sei que a gente tem essa tendência de, mas na Amazon tá tão baratinho. Foda-se a Amazon, amigo. Compra na Amazon uma coisa que foi lançada pela Penguin, sabe? Pela HarperCollins, pelas editoras que lançam Harry Potter, assim. Eles não precisam. Sabe? Eles não precisam. Compre os livros, compre do pequeno, tente comprar direto com a editora. Não devemos nada a você, eu não sei se ainda está sendo editado. É da Ideal. A biografia do NoFX é pela Highlight. Compre com a editora, no site da Highlight vai ter, provavelmente o Cezinha manda adesivo junto, deve ter kit com caneca, kit com camiseta, kit com calcinha, com certeza tem. Esse aqui com a Powerline. Nossa banda podia ser sua vida com a Powerline. E vocês podem encontrar na minha rede social do Instagram. The Gram, que é Baioneta de Rosca. @Baioneta de Rosca. Exatamente. Que é uma referência à fotografia analógica. A gente estava aí falando do efeito vintage, de romantizar uma câmera analógica. A lente vai ser encaixada com uma baioneta de rosca e não de contato eletrônico. Entendi. Maluco. Sacou? Eu peguei uma lente com baioneta de rosca semana passada. Aí, ó. Agora que eu me liguei. Percebe? Olha só. Baioneta de rosca. É uma fotógrafa de verdade. Tá vendo? Olha. E como é que a gente vê suas fotos? Só no Instagram? Lá no Instagram vai ter o link pro meu site, que é marinamelchers.com. E aí agora, depois de 1h30, tendo sido apresentada como Maia, aparece marinamelchers.com. Esse é meu nome de batismo, gente, meu site. Esse é o teu alter ego fotográfico. Meu alter ego. Em vez de eu ter um nome artístico para trabalhar, ao contrário, eu trabalho com meu nome de verdade. Então eu traduzo como Marina Melchers, fotografo como Marina Melchers, e o nome artístico é só pra mim, né? A Maia. Um dia que você tiver uma banda, você vai estar acreditada como Maia. Pronto. Fat Maia. Fat Maia. Maravilhosa. Fã de música, espero que você tenha gostado da entrevista. A gente vai se despedir aqui. Siga a gente no Twitter, @podlixo, Instagram, @podlixo, YouTube. O canal é Bootlegs Malditos. Compre o livro. E Maia, você quer dar um recadinho para os seus fãs, para o fã de música? Comprem o livro e comam X. Comam X. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Beijos.